Pai querido, Deus de amor, Deus de graça, Abba, Pai. A Tua palavra diz: ó quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Pai, aqui está o corpo de Cristo, pessoas que foram compradas pelo sacrifício perfeito, o sacrifício perfeito de Cristo. Pessoas valorosas, Pai, porque custou o sangue de Cristo Jesus. O Senhor agregou valor em nós, Pai, quando ainda éramos pecadores. O Senhor agregou valor em nós, dando o que o Senhor tinha de melhor. O Senhor não poupou o seu Filho, Pai, mas o Senhor entregou Jesus Cristo por nós. E a Tua palavra diz, Pai: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único Filho, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Pai, graças Te damos, porque agora em Cristo Jesus nenhuma condenação existe sobre nós. Pai, a Tua palavra diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Pai, a Tua palavra diz: quem os condenará, se é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está sentado à Sua direita, Pai, e de lá intercede por nós. Pai, estou certo que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você recebeu o amor de Deus por meio de Jesus, e esse amor foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo, aplauda o Pai, o Filho e o Espírito Santo nesta noite. Alabaço do globo que abarras. Alabaço do globo que abarras. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Você está feliz com Jesus? Você que está nos vendo pelas redes sociais, vocês estão felizes com Jesus? Podeis assentar, por gentileza. Eu quero ministrar uma palavra hoje sobre o tema do ano. O tema do ano, ele fala de levantar-se, fala de resplandecer. O título da minha mensagem o tema é Levante-se e Brilhe. O título é O chamado à evangelização na era da ascensão. O chamado à evangelização na era da ascensão. O texto que eu escolhi foi Isaías 60, que é o do tema desse ano, e Marcos 16, 14 e 20. Abra bem o teu coração, irmãos. Eu quero incentivar você a abrir bem o seu coração. Por quê? Olha aqui esse púlpito aqui, ó. Então, o início da era humana começou aqui e chegou até aqui, ó. O lugar que nós estamos é aqui, ó. Só falta esse pedacinho aqui para cumprir. Tudo isso aqui daqui para cá já cumpriu. Só falta esse pedacinho aqui. Por isso, o avivamento dos últimos dias acontecerá pela palavra. Então, amados, o tempo que nós estamos agora é um tempo de preparação. É um tempo de nós assumirmos a nossa posição. É o tempo de nós não olharmos nem para a direita e nem para a esquerda. É o tempo de nós olharmos somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Satanás nesse tempo ele vai tentar de tudo para desvirtuar alguns.
E a palavra do Senhor diz que nesse tempo, se não fosse abreviado, nem os escolhidos escapariam. Então essa mensagem aqui é um despertar para você e para mim, para o tempo que nós estamos vivendo. Pastor, então eu não vou fazer mais nada. Não é isso que eu estou dizendo. Jesus disse: bem-aventurado aquele servo que quando o seu Senhor voltar estiver trabalhando. Aleluia. Então continue fazendo, continue sonhando, só que com uma vigilância, com a preparação, com o espírito alegre. Vocês estão aí? Chegou o tempo de nós fazermos a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Olha lá o texto. Esse é o título: o chamado à evangelização na era da ascensão. Pastor, o que você está querendo dizer? Todas as pessoas que não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, irmãos, elas estão indo para o inferno. Nós que estamos salvos, nós temos uma incumbência: levar a boa notícia. E a boa notícia é Jesus, para dizer para as pessoas que tem jeito para a vida delas. Aleluia. Pode colocar o primeiro texto, por favor. Olha o texto do nosso ano, do nosso tema do ano: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Marcos 16, 14 e 20. Finalmente Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Aleluia. Eles deram crédito àquilo que Jesus falou. Esse ide, vão, é para nós hoje. Então resplandeça, levante-se e resplandeça, amados, porque chegou a sua luz. Queridos, vivemos no tempo profético da ascensão. Assim como Jesus ascendeu ao céu, após completar sua missão, somos chamados a nos levantar e brilhar, levando o evangelho a todos os povos. Aleluia. Cristo Jesus permaneceu conosco por 40 dias depois da ressurreição, e Ele nos deixou uma grande comissão antes de subir aos céus: vão, pregue, a tempo e a fora de tempo. Após a ressurreição gloriosa de Cristo, Ele foi visto por mais de 500 pessoas. Olha 1 Coríntios 6:7. 1 Coríntios 15:6 em diante, olha: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Isso depois que Jesus havia sido morto e Ele ressuscitou, e agora mais de 500 pessoas viram Ele, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Aqui o apóstolo Paulo está defendendo a ressurreição de Cristo. Então ele foi visto por mais de 500 pessoas. Provas incontestáveis, Atos 1:3. Olha lá, Atos 1:3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo, aleluia, a seus apóstolos,
com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Querido, Jesus está vivo. Nós servimos um Deus vivo, não um Deus morto. O nosso Deus está vivo, o nosso Deus não está morto, com provas incontestáveis. E finalmente Ele deu uma ordem final. A ordem final de Jesus é: ide, indo pelo mundo, vão pelo mundo, prega o evangelho a toda a criação. Olha lá João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Queridos, o Pai deseja que todos os seus filhos retornem para casa. Deixa eu explicar algo para você. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele salvou toda a humanidade. Ele salvou todo ser humano de todo o tempo. Aqueles que já morreram, aqueles que estão agora, aqueles que ainda vão nascer. Todos eles foram salvos. Mas nem todos ativaram a salvação. Entende isso ou não? É como se você tivesse um cheque nominal ao seu nome. Apesar de estar no seu nome, você ainda precisa ir lá no banco trocar esse cheque. Então o sangue de Jesus na cruz, Ele pagou pelo pecado da humanidade toda. Então todos foram salvos pelo sangue de Jesus. Agora nós precisamos, como igreja, falar para eles que eles estão salvos. Eles não sabem que estão salvos. Nós precisamos dizer: você já foi salvo. Aleluia. Nós precisamos ir para todo mundo contando a boa notícia. Ei, eu não sei se você está sabendo da maior. Qual é a maior? Você já foi salvo. Você não precisa mais ser escravo do pecado. Você não precisa mais viver sofrendo desse jeito. Jesus te salvou. Temos que levar essa boa notícia para as pessoas. O Pai deseja que eles se tornem filhos. Só vão se tornar filho quem aceitar essa notícia, quem aceitar essa ativação. Queridos, está chegando o tempo. Lembra que eu falei? Só falta isso aqui. As pessoas que estão morrendo, querido, estão voltando para a casa do Pai. Os cristãos que estão morrendo estão voltando para a casa do Pai. Então para nós morrer não é morrer, para nós morrer é voltar à casa do Pai. E Deus quer que mais e mais filhos voltem para casa. João 1,12 afirma: apenas aqueles que recebem Jesus e creem em seu nome tornam-se filhos de Deus. Essa nossa missão é urgente. Querido, aquele padeiro que você compra pão, o frentista que abastece o seu carro, o seu vizinho da direita, da esquerda, da frente, se eles não souberem dessa notícia, eles não se salvarão. Precisa ativar, eles precisam saber dessa notícia. Essa nossa missão é urgente. O primeiro ponto da mensagem: a luz deve alcançar todos os cantos. Eu não sei se vocês estão percebendo, aqui tem luz, mas tem canto que não alcançou. Mas eu não estou falando dessa luz, eu estou falando da luz que Deus colocou em nós. Nós, como luz, precisamos alcançar todos os cantos. A luz deve alcançar todos os cantos. Atos 1:8, olha o que diz a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, olha o que diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Querido, você precisa entender, o Espírito Santo precisa sair de dentro de você e vir sobre você. Porque se o Espírito Santo está só em você, você está salvo. Mas se o Espírito Santo sai de dentro de você e vem sobre você, você tem poder para anunciar, para botar luz aonde não tem luz. Muitos cristãos têm vergonha de falar que é crente porque o Espírito Santo só está nele.
Você precisa deixar, a sua alma precisa deixar o Espírito Santo vir sobre você, para você ter poder e dizer para todo mundo: eu sou cristão, eu sigo a Jesus Cristo, pois Jesus Cristo disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Todas as pessoas que não confessarem Jesus, Jesus os negarão diante do Pai, mas aqueles que confessarem, Jesus vai dizer: esse confessou, e eu confesso ele diante do Senhor Pai. Aleluia. Meu Deus, o poder para brilhar vem do Espírito Santo. Não tem como brilhar, não tem como se levantar e brilhar nesse mundo sem o poder do Espírito Santo. Nós vamos ficar inibidos, melhor dizendo, envergonhados. Somente o Espírito Santo nos dá poder para brilhar. Aleluia. Olha lá, Atos 10:38, olha o que diz a Bíblia: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Até Jesus foi ungido assim. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele, porque ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. O que nós somos chamados cristãos. Cristãos quer dizer pequenos cristos. Então, se nós somos pequenos cristos, o que temos que fazer? Temos que ir por toda parte, temos que fazer o bem, temos que curar as pessoas, curar os oprimidos do diabo, porque Deus é conosco. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, o poder para brilhar vem do Espírito Santo. Olha lá, Isaías 60, versículo 1. Para levantar-se e brilhar neste ano, precisamos da mesma unção. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Essa glória que está raiando sobre mim é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus que está raiando sobre você. A luz deve alcançar todos os cantos. Existem 4 esferas de influência para irradiar luz. 4 esferas de influência para irradiar luz. Primeira esfera, Jerusalém. Jerusalém significa nosso círculo imediato. Jerusalém significa as pessoas mais próximas. Jerusalém significa as pessoas da nossa comunhão. O nosso oikos no grego significa comunhão. Quais são as 5 pessoas que estão mais próximas de você, que você ainda não levou a boa notícia que ele está salvo por meio de Cristo? Leve testemunhar em Jerusalém, onde estão aqueles presos a tradições religiosas. Leve para as pessoas que você conhece, que está próximo de você, que está preso às tradições religiosas. Ah, o meu pai queria assim, meu avô queria assim, por isso que eu estou querendo assim. Não, se não é Jesus, sai fora de toda religião. Nós não temos religião, nós seguimos a Cristo. Aleluia. Nosso círculo imediato significa nossa comunidade de fé e relacionamentos cristãos. Quem são as pessoas que você se relaciona que ainda não entregou a vida para Jesus? Você precisa falar urgentemente de Jesus para ela. Fale do amor de Deus. Você não precisa estudar teologia para falar do amor de Deus. Diga o que Ele fez por você. Diga como que você foi amada. Nosso ciclo imediato fala o ambiente onde outras religiões e crenças nos cercam. Pastor, o que você está falando? Pregue a boa notícia para pessoas que têm outras religiões, que você conhece. A primeira esfera para irradiar a luz é Jerusalém. Pense agora nas pessoas que você conhece, que se não entregar a vida para Jesus, vão se perder eternamente. Pensa um pouquinho, aquela pessoa que você come com ela, aquela pessoa que você caminha com ela ou corre com ela, aquela pessoa que você está falando com ela todo dia. Se você não falar a boa notícia para ela, ela vai se perder, e essa não é a vontade do Pai. Segunda esfera, Judeia. Judeia significa nossa esfera social e cívica. Significa as pessoas oprimidas por sistemas e estruturas.
Quais são as pessoas que você conhece que são oprimidas por sistemas e estruturas? A nossa responsabilidade como cidadão e influenciadores. Agora já não estou falando você como pessoa somente, com os amigos. Agora estou falando você como cidadão. A Judéia, porque em Jerusalém, querido, estavam os parentes mais próximos, mas na Judéia estavam os eruditos. Aleluia. Estava o sistema, os espaços de poder onde devemos ser luz. Pastor, não estou entendendo, então eu vou falar mais claro. Quando você entrar na prefeitura, seja luz. Quando você entrar no fórum, seja luz. Quando você entrar no juiz, seja luz. Quando você entrar em qualquer poder executivo, legislativo, judiciário, seja luz. Quando você entrar em qualquer órgão público, seja luz. Testemunhe Jesus nesse lugar. Meu Deus. A terceira esfera é Samaria. Samaria é os territórios rejeitados. Samaria representava as pessoas envolvidas em idolatrias e práticas espirituais contrárias. Pastor, o que você está falando agora? Quantos cristãos, ele não consegue trabalhar no lugar onde tem pessoas que têm outras religiões espirituais? Ele começa a ficar com medo, sendo que ele deveria testemunhar. Ah, pastor, agora na minha empresa tem uma pessoa que mexe com não sei o quê. Quem está entendendo o que eu estou falando? Testemunhe, seja luz, porque ela também foi salva por Jesus. Jesus também morreu por ela. Aleluia. Vocês estão aí? As pessoas envolvidas em idolatrias e práticas espirituais contrárias, aqueles que a sociedade religiosa considera impuros, os marginalizados que precisam do favor de Deus, aquelas pessoas que você até tem raiva delas, Jesus morreu por elas. Aquelas pessoas que você fala assim, tomara que morra. Não, porque se ela morrer sem Jesus, ela vai para o inferno. Assim como eu e você, sem antes aceitar Jesus, iríamos. Tem muitos cristãos dizendo assim, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu falo, não vem não, Senhor, ainda não. Espera mais um pouco, eu preciso testemunhar, eu preciso ser luz, para que mais pessoas possam chegar, voltar para a casa do Pai. Porque se Jesus vier agora, muita gente não vai voltar para a casa do Pai. Por isso que eu estou pregando essa mensagem, para que você desperte, para que você que está confortável, porque você já está salvo, leve a salvação para mais pessoas. Eu louvo a Deus porque tem alguns irmãos aqui na igreja que já têm despertado. Tem irmãos que quando eu chego aqui para atender alguma pessoa, ele fala, foi fulano que me mandou vir aqui, foi fulano que me indicou você. Glória a Deus por esses irmãos que estão fazendo isso já. Eles estão sendo luz no trabalho, estão sendo luz aonde eles estão influenciando. Samaria significa todas aquelas pessoas que você fala assim, tomara que morra, porque elas seguem outros deuses. Não, Jesus morreu por elas também. Aleluia. Por que não, pastor? Porque há 26 anos atrás, se ninguém tivesse tido misericórdia da minha vida, eu era um que estava em Samaria. Aleluia. Quantos estavam em Samaria? Quantos estavam em Jerusalém que os que estão aqui? E foram alcançados pelo amor de Deus. E quando fala nos confins da terra, confins da terra fala alcance global. Todas as nações, línguas e povos, lugares ainda não alcançados pela luz do Evangelho. Senhor, por isso que quando começou o culto aqui, o meu filho Mateus estava dizendo ali, olha, esse culto aqui precisa ser gravado. Por quê? Porque para chegar em todo lugar do mundo precisa ser pela internet. Essa boa notícia precisa chegar nos confins da terra, e isso é pelos meios de tecnologia. Senão nós não precisaríamos gravar.
Nós queremos que essa boa notícia, nós queremos que quando as pessoas entrem nas redes sociais, eles ouçam que Deus os ama, que Jesus os ama, e nós como igreja os amamos, e queremos que eles voltem para a casa do Pai, sãos e salvos. Aleluia, glória a Deus. Por isso, meus irmãos, a utilização de tecnologia e recursos para alcance mundial precisa ser usado na igreja. A igreja precisa ser mais tecnológica no sentido de espalhar o evangelho. Use as suas redes sociais para ministrar pessoas. Querido, para de perder tempo com dancinha. Use as suas redes sociais para anunciar o evangelho de Cristo, para anunciar algo que possa alcançar o coração dessas pessoas. Eu ministrei para você, a luz deve alcançar todos os cantos. Segundo ponto da mensagem, olha lá, a luz divide. Sabia disso? A luz divide, salvação ou condenação. Quando a luz vem, não tem meio termo, não tem como ficar em cima do muro, ou é salvo ou está condenado. Olha lá, Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Pronto. Agora lá, quem porém não crer será condenado. É simples o julgamento da luz. Quem aceita a luz é salvo, quem não aceita a luz está condenado. Pastor, quem é essa luz? Essa luz é Jesus, Jesus Cristo de Nazaré. Escute, a decisão pela luz traz salvação. A decisão pela luz traz a salvação. João 3,5, olha lá. Jesus respondeu: em verdade, Deixa eu dizer para você, por que na Bíblia está escrito em verdade, Porque naquele tempo eles não usavam, a Bíblia foi escrita uma carta sem ponto, sem vírgula, sem nada. Sabia disso ou não? Quem colocou ponto e vírgula para ficar melhor para a gente entender foi os maçoretas, ok? E aqui quando fala em verdade duas vezes, é o que nós colocamos aqui, em verdade, ponto de exclamação. Então quando fala em verdade, está dizendo, presta atenção, que o que ele está falando é sério. Em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Querido, não vai ter meio termo, não vai ter jeitinho brasileiro. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso é assim. Irmãos, quem nasce uma vez, morre duas. Quem nasce duas vezes, morre só uma. De novo, quem nasce uma vez, morre duas vezes. Quem nasce duas vezes, morre só uma vez. Então vou explicar. Quem nasce uma vez da barriga da mãe, se ele nascer só da barriga da mãe, ele vai morrer. Ele vai morrer fisicamente e espiritualmente. Fisicamente, a separação da alma e do corpo. A alma separando do corpo, fisicamente. E o espírito sai do corpo e a alma sai do corpo. Eternamente, o espírito e a alma afastados de Deus. Agora, quem nasce duas vezes, você nasce da barriga da mãe e você entrega a sua vida para Jesus, você nasce do espírito. Aí você morre só física, espiritualmente. A segunda morte não vai ter poder sobre você, não vai ter poder sobre essas pessoas. Aleluia! É isso que estamos fazendo aqui. Nós temos uma boa notícia. Você precisa nascer, ei, você que nasceu só da barriga da mãe, você precisa nascer do Espírito. Um dia você nasceu da carne, da barriga da sua mãe, mas agora você precisa confessar Jesus como seu único Senhor e Salvador para nascer do Espírito. Pastor, o que eu ganho se eu fizer isso? Você vai entrar no reino, você morre só uma vez, mas eternamente você nunca mais vai morrer. Isso é boa notícia. Meu Deus. O novo nascimento é essencial. Aleluia. A salvação vem pela fé em Cristo como Senhor. O batismo como testemunho público dessa aliança eterna. Eu vou dar a comparação aqui. A minha aliança de casamento.
Quando você aceita Jesus, você faz um ato de fé. Você diz assim: eu quero Jesus como meu único Senhor e Salvador. Quando você batiza, você põe aliança. Essa aliança fica visível no mundo espiritual, para que os demônios, Satanás e seus demônios, vejam que você agora é selado, você pertence a Jesus Cristo. Pastor, como é que funciona isso? Quando a sua alma descola do corpo. Sabia disso? Quando a sua alma descola do corpo, ela passa por um lugar chamado Vale da Sombra da Morte. E nesse Vale da Sombra da Morte tem demônios que têm autorização de pegar a alma de todos aqueles que nasceram somente uma vez. Aqueles que nasceram da água e do Espírito, o diabo não pode tocar. Os demônios sabem: esse aí é do grandão, esse aí é lá de cima, do Senhor lá de cima. Os anjos do Senhor estão protegendo. Meu Deus. Olha lá Hebreus 13:20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Nós estamos na eterna aliança. Todos aqueles que fazem aliança eterna com Jesus, através de aceitar Jesus, através do batismo, da sua escolha por Cristo Jesus, ele tem uma eterna aliança com Deus, ele tem uma eterna aliança com Jesus. Ele não perecerá eternamente. Meu Deus, grande pastor das ovelhas, Jesus Cristo. Por isso, entenda uma coisa: pastor Paulino nunca teve, não tem e nunca terá ovelha. Quem tem ovelha é Jesus, eu só cuido para ele. Hebreus 9:12, olha lá. E não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Jesus, está falando de Jesus. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Se você crê de coração que Jesus Cristo veio a esse mundo em carne, se você crê de coração que Ele morreu na cruz por você, se você crê no coração que Ele ressuscitou ao terceiro dia, se você crê de coração que Ele se assentou, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, você tem uma eterna redenção. Você está salvo para sempre. Aleluia. É isso que está falando ali. A luz divide: salvação ou condenação. A rejeição da luz resulta em condenação. A decisão pela luz traz salvação. A rejeição da luz resulta em condenação. João 3,19, olha o que diz a palavra. A condenação é esta, muito simples. A luz veio ao mundo, a luz é Jesus, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então ninguém mais vai para o inferno porque pecou. As pessoas vão para o inferno porque rejeitam a luz que resolveu o problema do pecado. Aleluia. Você não está crendo ainda, né? Eu vou dizer aqui, ó, tem um versículo aqui, Hebreus 8, a partir do 12, por gentileza. Se você escolher a luz, olha o que vai acontecer com você. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais. Escolhe a luz, Deus não se lembra dos pecados. Escute, está vendo esse telão aqui? Naquele dia nós vamos ser julgados. Muitas pessoas serão julgadas e todos os pecados delas vai aparecer ali. Eu estou usando uma ilustração. Isso é uma ilustração para você entender o que eu estou falando. Então imagine esse telão ali. Aí aparece você fazendo as coisas mais cabeludas. Imagina, aqui as pessoas, os pecados mais cabeludão, né? Não sei se tem pecado cabeludo, não sei, estou brincando aqui. Você entendendo? Então está ali. Só que quando chegar na minha vez, na sua vez, o telão vai ficar vermelho. Entendeu? Entendeu? Aleluia. E eles vão puxar e vermelho, 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 porque há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Eterna redenção.
O Senhor jamais se lembrará. Aleluia. João 3,17, olha lá. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio apontar o seu pecado. Jesus não veio condenar você e nem eu. Jesus não veio condenar, está escrito, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio salvar, por isso as pessoas vão para o inferno hoje só se quiser, só se negar a luz. Mas se você aceitar a luz, que é Jesus, você está salvo. A recusa em vir para a luz é a própria condenação. Terceiro e último ponto: sinais que confirmam o brilho dos filhos da luz. Sinais que confirmam o brilho dos filhos da luz. Quais são esses sinais? Primeiro sinal, olha lá, vamos lá. No ano da ascensão, os crentes que se levantam e brilham manifestarão. Marcos 16:17, olha lá. Olha os sinais. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Olha o 18. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Pastor, o que você está falando agora? O que está por vir no mundo, irmãos? As pessoas precisam da luz. O que está por vir nesse mundo, as pessoas precisam da luz. Quais são os sinais que confirmam o brilho dos filhos da luz? Primeiro sinal: autoridade espiritual. Em meu nome expulsarão demônios. Autoridade sobre a força das trevas. Lucas 10:19. Eis aí, eu dei a vocês autoridade para pisar cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Pastor, o que está querendo dizer? Vai aumentar o endemoniamento no mundo. Você sabe o que vai acontecer na grande tribulação? Você não precisa saber, porque você não vai estar aí. Mas os demônios que estão presos em abismo, eles vão vir para a terra, eles vão se materializar. Mas enquanto isso, a igreja ela está caminhando triunfante na terra. Seu vizinho vai começar a ver vultos, seu vizinho vai começar a ver espíritos. Os vizinhos vão começar a falar assim: você é crente? É. Pois é, está aparecendo umas coisas estranhas, está mexendo as coisas na minha casa, as panelas estão voando do lugar, a cadeira, a mesa está se mexendo. E aí vai chamar a igreja, e a igreja precisa estar na luz, com autoridade, para expulsar o demônio. Amanhã eu vou ver um negócio desse. Quem quiser ir junto? Aleluia. Primeira coisa, autoridade espiritual. Segunda coisa, comunicação sobrenatural. Comunicação sobrenatural. Querido, não é nem o inglês, nem o português, nem o alemão, é línguas estranhas. Não é good morning, não é buenos dias, não é guten morgen. É línguas estranhas, novas línguas que você se comunica espiritualmente. Comunicação sobrenatural. Pastor, para que serve o dom de línguas? Querido, se você vai num ambiente, você não está vendo nada. Quando você começa, o mundo espiritual se abre, e você vê o que está acontecendo lá. Você começa a receber comunicação espiritual. Atos 2:4, Pentecostes se repete em nossos dias. Olha lá, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia. Pode continuar um pouquinho mais. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Mais um pouquinho. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluía a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Não está dizendo que todo mundo falava, está dizendo que todo mundo ouvia.
Aí as pessoas querem dizer que isso aí não é língua estranha, porque todo mundo estava falando, não, está dizendo aqueles que ouviam falar na sua própria língua. Então imagine que todos vocês são de outras terras, e eu começo aqui, ó, e vocês começam a entender, cada um tem inglês, tem alemão, tem japonês, tem tudo, e vocês começam a entender as grandezas de Deus que estou falando através das línguas estranhas. Vocês estão aí? Pastor, o que é isso? Eu vou revelar esse mistério aqui, porque se a pessoa está só na letra, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aonde surgiu as línguas? Foi lá na Torre de Babel, quando Nimrod se rebelou contra Deus depois do dilúvio. Depois do dilúvio, eles quiseram fazer uma torre para que se viesse de novo enchente, não acontecesse nada. E eles estavam fazendo uma torre, mas Deus falou que não iria acontecer nada. E a prova que Deus falou é o arco. Não é arco-íris, é arco. Íris é uma deusa da mitologia grega. Na Bíblia original é arco. Aquele arco lá, que depois que chove é arco, não é mais que isso. Se você tem uma Bíblia que está escrito íris, troque ela, tá? Então assim, ó, Deus falou assim, não vai mais acabar em água. E aí então sabe o que aconteceu? O pessoal continuou fazendo a torre. E aí Deus falou assim, eles estão unidos nisso aí, eles vão chegar no céu mesmo, vamos confundir eles. E aí surgiu as línguas mundiais. Aí surgiu o inglês, aí surgiu o alemão, aí surgiu o japonês. Porque um pediu um martelo em português, o outro falava inglês, ninguém se entendia mais. Aí parou a construção, confundiu as línguas. Porque eu posso falar para você assim, bom dia, você está entendendo, é um código, bom dia. Mas eu posso falar assim, good morning. E alguns entenderam, outros já não entenderam. Mas eu posso falar assim, everything's fine with me, what about you? Já complicou para alguns. Ou eu posso dizer, I declare that the kingdom of God is here among you us. Complicou para muita gente. Então é isso que confundiu na Babilônia lá. Babilônia não, na Torre de Babel. Então houve confusão nas línguas. Um pedia numa língua, outro respondia em outra. Agora, nesse dia aqui, isso foi consertado. Olha lá de novo. Olha lá. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluía a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Naquele dia todos entenderam a palavra que estava sendo ministrada, tanto que era inglês, tanto que era japonês, tanto que era português, tanto que era árabe e tal, todo mundo entenderam. Por isso que hoje você pode aprender as línguas. Aleluia. Meu Deus. O Espírito Santo está falando assim, conta essa. Eu falei, vou contar. Uma irmã, uma pastora que já veio aqui, ela é de Oklahoma. Ela contou o testemunho dela aqui, que ela foi para a África, e quando chegou na África, ela estava no banco de trás, e de repente tinha 2 homens na frente, que é os que estavam levando ela. E daí ela começou a atrair a língua dela, língua estranha. E aí o motorista olhava para o retrovisor e fazia assim, tipo assim, estou entendendo tudo. O de cá não estava entendendo, mas esse aqui estava entendendo. Daqui a pouco ela contou o testemunho, que esse foi lançado para fora, esse motorista jogou para fora o outro, e virou, em vez de ir para a direita, foi para a esquerda, escutou-se uns tiros, porque tinha um armado sequestro para ela. E quando ela começou a falar em línguas estranhas, na verdade aquelas línguas estranhas, o homem entendeu num dialeto da avó dele, por isso que esse entendeu e o outro não entendeu. E aí nas línguas estranhas, enquanto ela estava falando, ele estava entendendo assim, ó, armaram uma cilada e vai tentar sequestrar você. Quando chegar em tal lugar, joga esse cara para fora, porque ele que armou a cilada, e vocês vão para a esquerda, um exemplo. Ela falou em línguas e ele entendeu no dialeto. Línguas estranhas. Eu só estou dizendo para você que naquele dia é isso que aconteceu. Estava aqui, ó, o Igor estava aqui um dia, o dia que nós estávamos aqui fazendo uma vigília, e eu comecei a orar em línguas. Daqui a pouco o Senhor falou assim, tem uma família, Ele me revelou, depois quando eu comecei a falar em línguas, tem uma família presa na floresta, porque ela está perdida na floresta. E nós começamos a orar, Senhor, envia os teus anjos lá, para que essa família seja encontrada. Passou uns dias, o Igor falou para mim assim, pastor, você não viu na televisão? Não, em tal lugar, eu não vou falar o país por ética, em tal lugar acharam uma família que estava na floresta, e nós oramos por eles, para esses achados. Aleluia. Línguas estranhas, comunicação sobrenatural.
Terceiro sinal que confirma o brilho dos filhos da luz: proteção divina. Meu Deus, olha lá, Atos 28, 3-5, olha lá. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora é cobra, serpente venenosa, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele, picou a mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar a justiça é um Deus da ilha, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Qual que é o sinal? Se pegar em serpentes, não lhes fará dano algum. Mas eu preciso abrir um parênteses para você parar de pegar cobra. Você entendeu? Não é isso que está dizendo. Se você estiver numa missão e acontecer algo, se estiver fazendo algo para Deus e acontecer algo, é nesse caso que não vai acontecer nada. Mas se você for lá brincar com a cobra, você vai morrer, tá? Então estou bem explicado para você entender. É se você estiver em missão. Então, a exemplo de Paulo em Atos 28, 3-5, olha lá: porém, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Ou seja, imunidade espiritual contra ataques. Satanás vai atacar você e sua família, mas não vai acontecer nada. Meu Deus. Quarto sinal: poder restaurador. Olha lá, Atos 9, 17-18. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Paulo, e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Irmãos, quantas pessoas Deus vai usar você? As pessoas estão lá depressivas, estão lá com problema, e você vai visitar elas, você vai impor as mãos. Não é uma mão, é duas. As mãos, impor as mãos. Tem que ser as duas, tem que ser conforme a Bíblia fala. As duas mãos impondo, e as pessoas serão restauradas. Querido, comece a fazer isso. Comece a fazer isso. É um sinal daqueles que creem. A cura como sinal do reino que avança. Isso vai aumentar muito daqui para frente. Já estamos terminando, conclusão: levante-se e brilhe. Levante-se e brilhe, aleluia. O chamado à evangelização na era da ascensão. Para que você vai levantar para brilhar? Aonde você vai brilhar? Nas trevas, aonde precisa. Este é o ano profético da ascensão. Isaías 60, versículo 1, ressoa com força renovada: levante-se, resplandeça, aleluia. O favor de Deus deve alcançar todos. A luz não pode ficar escondida. Todas as pessoas merecem conhecer o Evangelho. A luz sempre exige uma decisão: salvação para quem acolhe, tristemente condenação para quem recusa. O brilho será confirmado com sinais. O poder sobrenatural acompanha os que creem. A autoridade espiritual é a marca dos filhos da luz. Aleluia. Receba poder. Aplicação prática: receba poder. Levante-se, permita que o Espírito Santo o faça brilhar. Proclame a luz. Se você crê, não fique calado. A Bíblia diz: crie, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Espere os sinais. Pela fé, receba a manifestação sobrenatural em sua vida. E eu quero lançar um desafio a vocês. Neste momento histórico, quem se comprometerá a levantar-se e brilhar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra? Quem responderá ao chamado da ascensão? Levante-se e brilhe, pois chegou a sua luz e a glória do Senhor vem sobre você. Eu quero convidar o Alair para fazer o apelo agora. Vem, Alair, aqui, pastor Alair. Faça o apelo aqui. O Alair vai conduzir o apelo, e logo após o apelo dele, nós estamos encerrados em nome de Jesus. Pode subir aqui. Da minha parte, continue abençoados. Amém, glória a Deus. Pedir para que todos fiquem em pé.
Feche os teus olhos, vamos orar junto. Que todos repitam comigo essa oração. Pai Celestial, em o nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida. E enquanto vida tiver, a Ele eu sirvo, a Ele eu amo. Eu rejeito agora toda a obra de Satanás na minha vida. Tudo aquilo que me impedia de seguir ao Senhor seja colocado por terra agora, em nome de Jesus. Escreva o meu nome no livro da vida, e eu sempre estarei junto com o Senhor, porque eu amo o Senhor, e eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus.